Oi, gente, boa tarde. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem, tudo esteja tranquilo, em paz, em suas casas, com muito amor, com muita esperança, né? Que em dias melhores que isso tudo vai passar. Mas vamos começar fazendo a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido amigo, abençoa, Pai, a todas as pessoas do mundo inteiro, protegendo-as, amparando-as, dando consolo, dando fé, Senhor Jesus, que tudo acontece, Pai, para o infinito bem, que no final, Senhor, tudo vai concorrer para a nossa evolução, para a nossa melhora espiritual. Abençoa, Pai, os meus queridos alunos, que eu estou com muita saudade. Abençoa cada um deles, o seu lar, as suas casas, os seus familiares. Abençoa, Pai, sua família. Abençoa, Pai, a todos os nossos amigos, todos os nossos queridos, dando-lhes paz, esperança e fé. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos começar hoje lendo uma página do livro Pão Nosso. Vamos ver aqui. Bem, primeiramente falando aqui, vou tentar ver se eu não gravando direto no YouTube, eu consigo fazer um vídeo maior. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer novamente em 2 vezes, tá bom? Esse celular é assim. E é o novo, tá? Eu realmente não estou tendo sorte com o celular esse ano, mas vamos ver. Bem, pecado e pecador. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em qual se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família e que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso será exilado do nosso Pai, nem que se conserve ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus, ou seja, não tem visto o Deus que é dentro dele, não tem visto o coração bom que ele pode ter, as coisas boas que ele pode realizar, que ele mesmo pode fazer. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que o lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo, defrontado por um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Vou fechar aqui a porta, por causa do barulho lá, antes de continuar. Só um minutinho. Então, vejam, meus queridos. Está querendo dizer, o que esse livro aqui está querendo dizer é o seguinte: muitos de nós somos espíritos que cometemos vários erros, né? Existem pessoas que cometem realmente crimes mesmo, coisas assim graves, mas nenhum de nós, por causa disso, deixa de ser filhos de Deus, que está sempre do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo e nos amando da maneira que nós somos. Ele não exige de nós comportamentos, não exige de nós questões diferentes, ele nada exige de nós, ele só quer que nós queiramos nos renovar, queiramos nos tornar pessoas melhores, queiramos o bem, queiramos a fraternidade, o amor, queiramos melhorar como pessoas, certo? E essas pessoas que cometem esses tipos de coisas, não digo crimes, pequenos delitos, não são pessoas más, são pessoas que estão precisando de Deus no coração. E às vezes uma palavra nossa amiga
ao invés de uma exclusão do nosso caminho, né? Que normalmente a gente faz isso. Quando alguma coisa nos incomoda, a nossa tendência é excluir de perto de nós, né? Não é verdade? Eu estou falando mentira? Não, né? Até todo mundo faz isso. Eu faço isso às vezes, eu quero excluir, às vezes eu me vejo pensando isso. Aí eu falo assim, eu não quero nem ficar mais... Mas depois eu falo, que isso, Claudete? Como é que você pode pensar uma coisa dessa? É um irmão igual você, em situação diferente. Talvez ele seja uma pessoa muito melhor do que você. Naquela situação, ele está agindo assim. Por algum motivo qualquer, reencarnatório, por alguma lembrança infeliz, ele não está conseguindo agir de maneira melhor. Mas ele é uma pessoa ótima e você não está entendendo isso. Então é isso que a gente tem que procurar entender e amar o próximo como ele é. Não dá para amar como a gente ama os nossos parentes, os nossos mais chegados, mas amar no sentido de entender, conversar, estar perto, poder ajudar se ele precisar de ajuda. Esse é o amor também verdadeiro. Um dia a gente vai conseguir ter esse amor grande, como se fosse um filho, sabe? Aquela pessoa assim muito querida ao nosso coração. Um dia a gente chega lá. Se a gente não chegou hoje, mas nós vamos chegar, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje, que o tema continua sendo vida espírita, tá? Ficando cada vez mais interessante. Quem tá perdendo, vê lá, vai às aulinhas anteriores, vai dar uma olhadinha. Eu tô tentando fazer vídeos menores para não enjoar vocês, mas tá ficando legal. Bem, vamos falar sobre espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações de sofrimento e diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos ver. O que vocês entendem por espíritos errantes, né? A gente pensa assim, espíritos errantes são aqueles espíritos que erram muito, né? Depois a gente vai até voltar a falar nisso. São aqueles espíritos que cometem muitos erros. Não, não é nada disso. Os espíritos errantes têm essa denominação para designar aqueles espíritos que, desencarnados, ainda voltam a reencarnar, tá? E quem são esses espíritos errantes? Somos todos nós ainda. Espíritos não superiores, espíritos ainda destinados à reencarnação para burilar o nosso comportamento, o nosso espírito, as nossas atitudes. Sendo que os espíritos puros, eles não são considerados errantes. Por quê? Porque eles não necessitam mais da reencarnação. Eles já estão evoluídos, já conseguiram um grau de evolução que eles não precisam mais reencarnar, mas eles reencarnam sim em missão. Nós temos vários espíritos que a gente poderia considerar uma categoria dessa, se bem que quem somos nós para designar quem é puro, quem não é, mas a gente poderia imaginar pessoas assim tão boas, que é tanta bondade que a gente não consegue nem imaginar como aquela pessoa consegue ser e agir daquela maneira, né? Então vamos lá. Olha só, então vamos ver a definição que está aqui. Espíritos errantes são todos os espíritos que estão desencarnados, ainda estão sujeitos à reencarnação. Eles vivem na erraticidade, eles vivem nos diversos planos do mundo espiritual, em colônias, em mundos transitórios, mas eles aprendem, eles estudam, eles fazem muita coisa lá, eles não ficam parados no tempo lá, não. Eles estão sempre em crescimento lá, em cima, tá certo? Aí vem. Essa reencarnação desses espíritos errantes, dos espíritos que não são muito evoluídos, pode demorar horas, dependendo de cada situação, porque é algo assim muito delicado. Deus é muito bom. Há milhares de anos, depende de cada um, da necessidade espiritual evolutiva de cada um, tá certo? Porque ele vai lá em cima, ele vai estudar, ele vai aprender muita coisa para quando chegar aqui embaixo poder aplicar. Nem sempre ele consegue, mas alguma coisa sim, porque sempre fica alguma coisa, muitas vezes muita coisa, e aí a gente consegue dar um salto evolutivo aí grande, não é? Então vamos lá. Bem, agora nos mundos superiores, ao contrário, com os espíritos muito superiores, as reencarnações acontecem quase que imediatamente, porque eles são tão desligados da matéria, a matéria dele é tão sutil e a organização deles é tão diferente da nossa, que é difícil até imaginar como uma reencarnação possa acontecer assim. É porque eles estão tão na frente, vendo o que eles precisam fazer para evoluir mais, que às vezes a reencarnação é quase que imediata no que ele vai necessitar fazer. É algo assim que é difícil de entender. Eu realmente, até eu, quando li isso aqui, li agora, estudando para dar essa aula, fiquei meio assim, né? Mas está dizendo aqui, ó,
Nos mundos superiores, as encarnações podem ocorrer quase que imediatamente após a desencarnação, pelo fato da matéria ser menos grosseira nesses mundos. O espírito desfruta de maior liberdade, fazendo de modo mais amplo uso de suas faculdades espirituais, possibilitando-lhe uma visão mais nítida da realidade à sua volta. Bem, alguns espíritos eles podem pedir para que esse período de erraticidade demore bastante para que ele possa estudar, aprender, fazer cursos, e muitas vezes lhe é concedido, porque o pedido dele é justo, tá? Outros querem que se prolongue justamente porque ele tem medo da situação que ele vai encontrar, que ele sabe, quando a gente chega no plano espiritual, de imediato vem as lembranças dos nossos erros e nós sabemos o que vai nos esperar aqui na Terra, que é a reparação de todos eles. Por isso que eu digo sempre, orai e vigiai, preste atenção no que vocês fazem todo dia. Uma palavra mal falada, uma maledicência pequena, uma coisa pode gerar um problema tão grande que a gente tem que voltar aqui e para reparar. E a maledicência já é uma coisa assim de caráter estranho, duvidoso, a pessoa que tem prazer em falar mal dos outros, é uma necessidade de falar mal. Não um comentário que às vezes a gente precisa ter como comentar, né? Por causa do trabalho, alguma coisa assim. Mas quando você quer fazer uma coisa para prejudicar uma pessoa, quando a sua maledicência é pelo prazer de denegrir a imagem daquela pessoa, aí realmente é uma coisa muito triste. Muito triste mesmo, muito triste. A gente deve evitar a maledicência, os pensamentos negativos com a pessoa, a raiva, a ira, que muitas vezes a gente não fala nada, mas sente aquela ira, aquela raiva no nosso interior, e isso faz muito mal para a gente. Faz mal para a pessoa, pode ser, se ela estiver na mesma sintonia que nós, mas vai voltar para nós dobrado, muito mais forte do que foi, certo? Então vamos pensar sempre no bem, mesmo que a gente faça isso, pensando em não sofrer adiante, é melhor fazer isso pensando que, ai meu Deus, eu não quero sofrer, do que continuar fazendo e, não, parece falsidade. Não, não é falsidade não, é tentativa de melhorar. Você querer melhorar visando a um bem maior é uma coisa muito boa, porque você está tentando ser uma pessoa melhor. Você não está sendo falso, nem piegas, não. Você está querendo ser melhor. Isso é uma grande vantagem na sua vida. Então vamos ver, o que tem que ter mais aqui de espíritos errantes? Só que os espíritos errantes, eles vão no mundo espiritual para estudar, como eu falei com vocês, ou então para retardar um pouquinho a vinda. Mas quanto no caso deles é para estudar, eles, claro, eles aprendem muita coisa, eles melhoram muita coisa no momento, mas o teste de evoluir mesmo não é lá em cima, no plano espiritual, porque lá tudo é mais fácil. Não teria valor. O teste é aqui na Terra, quando é o esquecimento transitório, quando há dificuldades, quando estamos numa família, quando estamos com as pessoas que nós temos que reparar os nossos erros, que muitas vezes não são tão simpáticas para nós, certo? Quando nós enfrentamos as dificuldades da vida, aquelas situações adversas que nós temos que superar com amor no coração, com sorriso e com paz de espírito, mantendo sempre a serenidade do coração, que isso é muito importante. Eu estava lendo um livro, Quietude. Quietude, explica que a gente sempre tem que ter, diante de qualquer situação, manter a serenidade, sua serenidade, para poder pensar com clareza. Não quer dizer que você vá ser um tolo, não é isso. Mas você tem que parar e ser sereno, e não abrir a boca e falar um bando de bobagem de uma vez só, como às vezes eu faço. Esqueça, não, certo? Então, eu estou tentando fazer isso. Estou tentando, muitas vezes não responder, saio de perto. Se eu não posso, tento me calar, eu saio de perto. Dou a perceber que eu não gostei, mas prefiro não responder. Então, é melhor assim, não respondam, tentem pensar, tirar isso do pensamento, não ficar com essa coisa no pensamento, porque também ficar remoendo as coisas é triste, né, gente? Não vamos remoer, vamos levar a nossa vida. Entregar a nossa vida, a direção dos nossos lábios, da nossa boca, da nossa fala, dos nossos pensamentos a Deus, certo? Então vamos lá. Agora vamos falar dos mundos transitórios. Eu achei muito interessante esse assunto, porque existem colônias espirituais e existem esses mundos transitórios. A Terra já foi um mundo transitório. É um mundo onde os espíritos vão também para ficar um tempo, estagiar, descansar de uma longa, porque ele está muito tempo na erraticidade. Lá ele também tem curso, ele também aprende.
Mas nesse mundo ele não tem seres vivos, seres orgânicos ainda, eles estão totalmente estéreis. A vida não pode existir ainda ali. A Terra já foi um mundo desse, um mundo transitório. Por isso que eu falo, nada no mundo é vazio, não existe inutilidade. Todo mundo, toda estrela, tudo que está no céu tem uma utilidade muito grande para alguma coisa que transcende ao nosso conhecimento, ao que nós podemos explicar. Mas espíritos estão ali ajudando, levando, vivendo na paz da melhor maneira possível. Então, seguindo, bem, percepção e sensação dos espíritos. O espírito, quando desencarnado, ele tem uma percepção muito maior do que quando ele está encarnado. Ele vê as coisas assim de uma maneira diferente. Claro que quanto mais evoluído o espírito, mais ele vê. Quanto menos evoluído, menos ele vê. Muitas vezes ele vê de tão inferior como nós mesmos encarnados vemos. Mas quando ele é mais evoluído, ele vê as coisas de uma maneira diferente. Esse aqui eu vou até ler para vocês. Percepção é a faculdade que os espíritos têm de perceber o mundo à sua volta. Faculdade é essa que nos espíritos mais natural, que nos espíritos desencarnados é muito mais apurada do que nos encarnados. Isto ocorre em função da matéria compacta que representa verdadeiro entrave para a livre manifestação das suas faculdades. Livres da matéria, a inteligência e demais potencialidades se revelam em toda a sua plenitude. Tá? Então, quando a gente está desencarnado, nossa inteligência, tudo que há de nós fica mais acurado, mais diferente. Claro que a gente tem que ter uma certa evolução para isso, mas isso vai depender. Mas, com certeza, a gente vai ter uma percepção muito maior das coisas à nossa volta e vai entender muito melhor uma situação de vida que nós vivíamos e que não conseguíamos entender. Evidente, né? A gente vai lembrar por que aquilo estava acontecendo com a gente, certo? Agora, a percepção exterior, olha só. Com relação à percepção exterior, os espíritos veem por si mesmos, não necessitando da luz externa. Aqueles que são bons livram-se das trevas que são peculiares apenas aos que passam por grande expiação. Desfrutam da faculdade de ver, a qual reside em todo o seu ser. Então, eles não precisam dos olhos para ver, todo o seu espírito já vê. Já repararam muitas vezes que quando vocês têm um sonho, quando vocês estão sonhando, que vocês têm um desprendimento, vocês veem o seu quarto, acontece muito comigo, a luz está apagada, mas eu vejo como se fosse, claro, tivesse uma luz imensa à minha volta, tivesse uma luz do dia. Aí eu vejo, às vezes, os irmãos que estão aqui presentes, e deve acontecer com vocês também. A impressão que vocês têm que ter uma luz, está muito grande, muito claro, e o seu quarto, muitas vezes, a luz está apagada. É porque o espírito ele vê pela sua própria luz e pelo seu corpo inteiro, certo? Corpo não, né? Perispírito, vamos dizer assim. Outra particularidade inerente aos espíritos elevados é que podem ver em dois lugares simultaneamente, uma vez que transportam-se com a velocidade do pensamento. Os que são mais elevados irradiam seus pensamentos em várias direções ao mesmo tempo. Então, quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue irradiar o seu pensamento em várias direções. Né? E muitas vezes ele aparece em várias situações, em várias regiões diferentes. A gente já comentou isso aqui, até de um caso, se não me engano, do Bezerra de Menezes. Né? Então, vamos lá. Percepção do tempo. Para os espíritos, o tempo não existe. Para eles, a contagem do tempo é muito diferente da nossa. Para a gente aqui, uma vida parece uma eternidade. Para ele, uma vida é um minuto. Séculos passam com a rapidez de um relâmpago para eles. É muito diferente, porque eles vivem uma realidade que a gente hoje não consegue imaginar. Mas eles vivem num mundo muito mais bonito, muito mais leve, muito mais sutil. O trabalho, eles não se cansam como nós nos cansamos, porque o trabalho deles é puramente mental, intelectual. Eles realizam coisas com a força da mente. Tudo que eles realizam é mais mental. Não que eles não peguem uma vassoura e vão varrer alguma coisa, mas aquilo não dá um cansaço para ele como para nós, que temos um corpo físico e pesado. Então, tudo que eles veem, tudo o trabalho, a fadiga, isso não existe para eles. E se eles sentem dor, são as lembranças da encarnação que eles viveram, de alguma situação, de alguma doença, de alguma coisa nesse sentido.
a dor, tá certo? E o conhecimento do passado e do futuro. É possível o espírito conhecer o passado? Sim, com certeza, né? Quando ele desencarna, quem pode, né? Quem tem condição, que tem às vezes tem espíritos que não têm nem condição de rever o seu passado, mas quando eles têm condição, eles conseguem rever o seu passado até para planejar as suas vidas futuras. Mas normalmente ele tem assim uma, não é ver o futuro, ele tem a, como é que eu vou dizer? Aqui tem a palavra certa. Ele entrevê o futuro, mas para ele é como se fosse, quando ele entrevê, é como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo naquele momento, como se fosse um presente. Mas ele não pode, né, ele não tem a permissão de revelar o que ele está vendo, tá certo? E, olha só, nenhum espírito de ordem elevada tem completo conhecimento do futuro, pois este somente pertence a Deus. Porque uma situação de nossa vida, se a gente está levando a vida de uma certa maneira, se a gente muda, uma coisa que ia acontecer já não vai acontecer mais com a gente. A gente pode mudar uma situação da nossa vida. Então, só Deus tem conhecimento de tudo. Eu acho que Deus sabe tudo que vai acontecer com a gente. Deus já sabe de tudo, sabe? O que a gente vai escolher, o que a gente vai seguir, quando que a gente vai conseguir. Ele já sabe de tudo. Mas os espíritos não. Ele pode ter uma ideia, ele entrever mais ou menos o que poderia acontecer se determinada situação ocorrer, tá? Dependendo das nossas escolhas. Lembra que eu falei, né? O que a gente vai escolher? Do que a gente escolher, do que a gente plantar, a gente vai colher, né? Então vamos lá. A percepção da música e das belezas naturais. Eles percebem as belezas naturais como um todo, ele vê muito mais bonito, ele olha para uma planta, ele vê detalhes, coisas maravilhosas que nós não conseguimos enxergar. Ele vê essa beleza toda natural, para ele é tão maravilhosa que é algo assim. E no plano espiritual, as belezas são muito mais etéreas. Existem cores que nós não conhecemos. O espectro de cor é muito diferente do nosso, é mais bonito, é mais vivo, é mais simples e é mais aconchegante, né? Eu já li no livro do André Luiz isso, Nosso Lar. No Parque das Águas, até a água é diferente da nossa. É muito mais suave, muito mais rarefeita. E, inclusive, é uma fonte de alimentação, né? Bem, agora, intuição de Deus, né? Respondendo a uma pergunta sobre os espíritos, se os espíritos veem a Deus, os benfeitores espirituais afirmaram que somente espíritos superiores o veem e compreendem, enquanto os menos evoluídos sentem-no intuitivamente, né? É assim que o espírito que deu a resposta não vê a Deus, mas sente a sua soberania sente quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita. Ele o sente por uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Tem sempre um irmão que está perto dele, que que está, né, tem a sintonia com Deus e que diz para ele não falar certa coisa, para ele não fazer certa coisa, como nós temos nosso anjo guardião, que é um enviado divino, todos os espíritos desencarnados também têm os seus ajudantes, né? Bem, aquilo que eu falei do sofrimento, né? Os sofrimentos que eles conhecem são seus sofrimentos da vida corpórea. Quando desencarnado, eles não precisariam estar sofrendo por aquilo, porque ele já não tem mais o corpo físico. Mas a ligação dele com o corpo, o seu apego ao corpo, faz com que ele ainda sinta o sofrimento de uma doença, do tipo de morte que ele teve, se ele ficar muito apegado àquela situação, se ele não se desapegar e se voltar para o plano espiritual, não perceber que ele desencarnou, porque muitos nem sequer percebem que estão desencarnados, vão para suas casas e não entendem por que as pessoas não respondem a eles e pensam que estão assim, como já até comentei com vocês, que estão num pesadelo que nunca tem fim, e às vezes eles ficam centenas de anos nessa situação. Parece inacreditável, mas é verdade, porque o tempo para eles é diferente do que é para nós, né? Então, em geral, os espíritos, quando desencarnados, gozam de percepções e sensações diferentes daquelas que tiveram quando encarnados, tudo dependendo da elevação moral que eles tenham atingido.
Agora, diferentes estados da alma na erraticidade. Então, vamos ver, olha só o que eu falei para vocês no começo da aula. Muitos pensam que espíritos errantes são aqueles que cometeram erros, quando na realidade são os espíritos que estão em diferentes moradas, embora não estejam nem localizadas nem circunscritas, independentemente de erros que eventualmente tenham ou não cometido. Os benfeitores espirituais ensinam que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos desencarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, cada um vai para o lugar de acordo com a sua sintonia, certo? Quem tiver uma sintonia boa vai para um bom lugar. Quem não tiver uma sintonia boa vai para um lugar diferente, onde ele vai aprender e, depois de um tempo, vai para um lugar melhor, com certeza, porque todos nós cansamos do mal, todos nós cansamos de falar bobagem, todos nós cansamos de falar besteira e um dia queremos o bem. Quando esse dia chega, a gente consegue galgar uma escala e ir melhorando no plano espiritual até uma futura reencarnação, certo? Bem, em O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da codificação, Allan Kardec, através das manifestações de espíritos de várias categorias, propicia o seguinte quadro bastante nítido das alegrias ou das penúrias que os espíritos experimentam quando na erraticidade, segundo o modo de vida que tiveram quando encarnados. Mas, na verdade, é o que ele imagina para ele mesmo, é a própria consciência culpada dele que o pune, que o Criador não pune, certo? Então, não existe céu e inferno, na verdade. Na verdade, o inferno somos nós mesmos que criamos de acordo com as nossas dificuldades, com as nossas escolhas erradas, e aquilo fica nos atormentando sempre, nos culpando, ou então nós somos apegados demais à carne e sofremos porque ninguém nos responde, sofremos por não podermos mais dominar, mandar, vamos dizer assim, nas nossas coisas, na nossa casa, nas nossas roupas, no nosso dinheiro. Isso para nós é um grande sofrimento. Olha que absurdo, mas é verdade, não é? Agora vamos falar dos espíritos felizes? Vamos mudar um pouquinho? São pessoas que foram íntegras e bondosas, que jamais cometeram uma ação má e que sofreram enfermidades ou experimentaram rudes provações. Jamais lhe faltando coragem nas adversidades, entram no mundo espiritual desfrutando de indescritível felicidade. A separação do invólucro físico se assemelha a um sonho sem sentirem qualquer sensação de dor. Né? Tem espíritos que relatam que eles seguem uma luz, que eles vão em direção à luz. É muito bonito isso, é muito bacana. Então vamos tentar ser melhores, né? Agora, espíritos em condições intermediárias, né? O mesmo não acontece com aqueles que na vida terrena foram considerados pessoas de boa índole, que não praticaram o mal, mas também o bem não fizeram. São incapazes de qualquer sacrifício para minorar o sofrimento alheio, esquivando-se de qualquer ato de caridade. Para estes, o fenômeno da morte se torna mais penoso, prolongado, e a sensação que experimentam ao adentrarem no mundo invisível não é tão alentadora. É mais difícil, né? Bem mais difícil. E os sofredores? Olha, um quadro bem diverso apresenta um espírito que na existência física foi orgulhoso, que jamais preocupou-se com o aprimoramento de suas qualidades morais e espirituais, e muito menos condoeu-se dos sofrimentos alheios. O estado da alma desse espírito, na erraticidade, é muito doloroso, pois sua consciência acusa-o constantemente, aumentando ainda mais os seus sofrimentos morais. Tal espírito tem a sensação de que seus sofrimentos serão eternos, não entrevendo sequer um termo para suas dores, mas elas vão chegar assim, tá, gente? Deus é um Pai de bondade, não deixa a gente sofrer eternamente, não. Tem uma hora que quando a gente já chega, já começou a aprender, eles vão e nos resgatam daquela situação difícil, como aconteceu com a Luísa em nosso lar. Não menos agudo é o sofrimento dos espíritos endurecidos, que pelo orgulho não se arrependem do mal praticado. São espíritos insubmissos que se revoltam contra a justiça divina,
se revoltam contra a justiça divina, hesitando em se submeterem à vontade soberana de Deus. Por isso vivem num estado trevoso e de revolta interior, refratários ao benefício balsâmico do perdão. Tais espíritos também têm a sensação de viverem um eterno sofrimento e somente novas e difíceis reencarnações os aproximarão mais do caminho do bem. Ainda eu digo mais a vocês, esses espíritos aqui, eles estão em sofrimento e muitas vezes eles não percebem o sofrimento que eles estão tendo. Ele plasma em volta dele uma casa, um castelo, alguma coisa assim, e vive ali com outros espíritos também tão inferiores contra eles, muitas vezes fazendo trabalhos de ataques à humanidade, ataque a um irmão que ele tenha tido raiva na Terra. Então ele vem e existe o processo de obsessão, que também é, claro, um merecimento da pessoa que está sofrendo, porque se não houvesse uma sintonia dela com o obsessor, esse processo não ocorreria, não é? Então não vamos culpar os nossos irmãos menos felizes. Eles são espíritos sofredores, mas eles muitas vezes nem sequer percebem. Mas um dia eles vão perceber. O mal cansa, eu já falei com vocês. Tem uma hora que de tanto fazer mal o espírito não aguenta mais, porque ele vê que por mais que ele faça o mal, o bem sempre vai prevalecer. Então ele percebe, tem uma hora que ele chega assim e fala, não, eu desisto, o bem sempre prevalece, eu não vou mais fazer isso, chega de fazer o mal, vamos fazer o bem. Então, meus irmãos, estamos encerrando a aula de hoje, vamos encerrar com a nossa prece. Procurei ser mais rápida para tentar ver se o vídeo não cortava, até agora não cortou. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Pai amado, muito obrigada pela oportunidade de mais um dia, Pai, de aprendizado da doutrina dos Espíritos. Abençoa cada irmão do planeta Terra, cada vida, cada alma, meus alunos queridos, meus amigos, meus queridos irmãos de jornada, em que eu tenho o prazer de poder compartilhar e estudar junto com eles a doutrina de Jesus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, meus irmãos, por me ouvirem. Que Deus abençoe suas casas, suas vidas, seus parentes, seus amigos e que o bem prevaleça sempre nas suas vidas, tá bom? Bom pensamento, boas palavras, boas ações. Fiquem com Jesus. Até semana que vem.